Ninguém? Hoje a Paula não veio, então ninguém vai poder falar que leu. Alguém começou, pelo menos? Não? Todo mundo assoberbado com os estágios da vida aí? Não deu tempo? Ah, bastante, hein? Então tá bom. Então leiam para a prova. Certo. Eu sou assim, se a sala eu vejo que tá rendendo, aí eu pego menos pesado. Ah, já falei isso para vocês sabem, né? Só reforçando, né? Se a sala tá rendendo, eu sou mais bonzinho na prova. Se eu vejo que não estão acompanhando, aí eu vou fazer aquelas perguntas bem chatinhas, que é para garantir que pelo menos vai ter uma leitura anterior da prova. Bom, então esse é o penúltimo capítulo, né, o 4.2, mídia, economia e profissão. E aí a autora vai falar de um monte de coisa, mas assim, resumidamente, que ela vai perpassar o assunto que vai perpassar todo o capítulo é a representação que as profissões têm, né, na sociedade e na mídia. E vai falar um pouquinho de carreira também. Então, aquele samba do crioulo doido, aquele balaio de gato, como já aconteceu em outros capítulos aí desse material aí. Bom, ela abre o capítulo, né, a Lilian, ela abre o capítulo falando sobre as angústias da Lourdes. Quem que é a Lourdes? A Lourdes é uma pessoa que trabalha como empregada doméstica e ela está angustiada da forma como as empregadas domésticas, pessoas burras, vamos dizer assim, né, no português claro, com sua cognição desprivilegiada, pessoas atrapalhadas, tem sempre um viés humorístico, né? Então, assim, são personagens que nunca são levados a sério, nunca são protagonistas, né? Ai, professor, mas teve uma novela na Globo lá, que não lembro se era novela ou se era série, que as empregadas lá eram as protagonistas, lá, as empreguetes lá, cheia de charme, acho que chama a novela, não é? Não sei quem que é aí, que é das novelas. Alguém lembra dessa novela aí? Não lembro se era novela ou se era seriado. Alguém lembra? Já ouviu falar dessa novela aí? Eu já ouvi falar, mas eu não acompanhei, Jefferson. Já ouvi Uhum, comercial, alguma coisa assim. uhum. Então, era a única produção na mídia brasileira, né, pelo menos, que coloca, então, as empregadas domésticas como protagonista. E ainda assim era uma produção mais humorística, né? Tinha um viés mais humorístico. Não era como, não era o tom assim que as novelas costumam ter, era um tom mais humorístico. Então assim, então esse é o lugar, né? Esse é o lugar social, ou pelo menos na mídia, é sempre representado dessa forma. É sempre secundário, sempre coadjuvante, nunca protagonista, sempre num papel numa via meio cômica, representadas de uma maneira meio intelectualmente prejudicadas, né? E aí tudo isso angustiou a Lourdes, porque ela não se via nessa representação. O que vocês pensam disso? Empregada doméstica não pode ser protagonista? Só se for de brincadeira? Só se for fazendo piada?
Pode sim ser protagonista. Hum. Essa novela, elas ainda ficam famosas, né? Elas não permanecem como empregadas, né? Essa novela. Sim, exatamente. Ainda tem uma mobilidade social aí, né? Elas saem da condição de empregado, mas enfim, elas começam, né, nessa condição de empregadas, né? Até a música delas lá é das empreguetes, né? Mas foi uma boa observação, Stephanie, porque então só pode ser protagonista se é uma empregada que vira cantora, né? Se for só empregada, não pode ser. É tipo isso que você está dizendo ou não? Ou isso quem está dizendo sou eu? Não, é isso mesmo. É como se fosse uma crítica mesmo, né? Assim, por que elas, sendo só empregadas, não poderiam ser as protagonistas, né? Por quê? Por que você acha? Eu acho que envolve uma questão da mídia tentando, assim, é, se fosse. Eu acho que também para dar audiência, assim, para falar que vida de empregada é difícil, é sofrida, né? Então, para buscar ser melhor, essas coisas, assim. Eu vou falar uma coisa para ajudar nesse debate aí, que a Regina Casé, um comentário da Regina Casé. Não, e aí, né, aqueles estereótipos. Então a empregada também, ou geralmente intelectualmente prejudicada, né, não muito inteligente e geralmente negra ou nordestina. Então a Regina Casé, que é a cota nordestina lá da Rede Globo, né, não é só ela, né? Tem alguns artistas que são nordestinos na Rede Globo, mas são poucos. Né? A maioria é sudestino, né? Assim como nós, sudestinos, do Sudeste. Inclusive essa palavra, sudestino, eu falei, nossa, realmente, né? Quem é do Sudeste é sudestino. Eu ouvi há pouco tempo. E antes, você vê como que a gente é tão autocentrado, né? Porque as produções são daqui, as produções midiáticas são daqui do Sudeste, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Que a gente nem se preocupou em nos chamar por algum nome, né? Porque é o ponto de vista nosso, né? Como se o centro de tudo fosse aqui, né? E de certa forma né? Por vários motivos acaba sendo. Mas a gente chama quem é do sul de sulista, o Minas Gerais mineiro, o Nordeste nordestino, o Norte nortista, e quem é do Sudeste é o quê? Sudestino, né? Então, assim, sempre acaba sendo essas empregadas, sempre não, mas quase sempre nordestinos e tal. E a Regina Casé, que assume, né, esse papel da nordestina na Rede Globo, ela também é chamada para fazer filmes, enfim. E aí ela foi fazer um filme, agora não lembro qual, que ela foi ser uma empregada doméstica. Inclusive um filme que a Regina Casé aparece e que uma empregada doméstica é a protagonista, é o Que Horas Ela Volta? É esse o nome do filme? Não sei se alguém já viu esse filme. Deixa eu ver aqui no Google. Se eu não me engano, é o Que Horas Ela Volta. É um filme muito bom. Conhecem esse filme? Já viram? Eu não. Que Horas Ela Volta, de 2015. Esse filme, ele é muito bom. Muito bom. Recomendo. Deixa eu ver se está disponível em alguma plataforma.
Não tem nenhuma informação aqui, só está dizendo que dia 26 de novembro vai passar no canal TNT às 6h15 da noite. Mas é a única informação que tem aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra. Bom, tem um. No Globoplay tem. E tem uns links aqui para o YouTube, mas eu não sei se é real. Mas no Globoplay, olha que trava-língua, Globoplay tem. Os caras não pensaram nisso, né, para dar o nome do streaming deles. Mas enfim, esse filme, Que Horas Ela Volta, é muito bom. É muito bom. Eu recomendo vocês assistirem. E aí depois ela foi. Acho que foi esse ano. Foi esse ano. Foi esse ano, no final do ano passado. Ela foi chamada para fazer um novo filme, né? A Regina Casé. E ela foi novamente fazer um. Eu acho que foi filme, novela, acho que foi filme. E o papel dela era novamente uma empregada doméstica. E aí, né, ela falando, né, ela disse que questionaram ela. Falou assim, nossa, mas empregada doméstica de novo, né? Aí ela falou, nossa, que interessante, né? Se fosse empresária, ninguém ia perguntar, nossa, empresária de novo? Não tem outra profissão? Se fosse fazer papel de socialite, né, riquinha, patricinha, né? Nossa, mais uma patricinha? Mais uma socialite? Né? Ninguém iria questionar. Mas porque ela é empregada doméstica, então, nossa, de novo, como se empregada doméstica fosse tudo a mesma coisa, que não tivesse uma personalidade, né? E ela, como grande atriz que é capaz de imprimir uma personalidade própria, né, para cada personagem, sendo empregada doméstica, porque não é um, sei lá, um estereótipo, né? Você entra, empregada doméstica tem que ser daquele jeito, né? Como em todas as profissões, né, gente? Enfim, tô jogando informações aí pro debate. O que vocês têm a dizer sobre isso? Nada a declarar? Por que mais uma empregada doméstica e ninguém questiona mais uma empresária, mais uma socialite? Porque é o que mais tem nas novelas, né? Novela, filme. Se fosse, sei lá, jornalista, socialite, empresária, ninguém questiona, né? Ninguém acha ruim. Nossa, de novo uma novela com uma empresária, com uma família, não sei o quê, que fica brigando por causa. Nossa, né? Que é mais ou menos a mesma estrutura, né, de todas as novelas. Agora, quando ela foi fazer uma empregada, nossa, mais uma. O que vocês acham disso? Não acha nada? Oi, gente, tem alguém aí online ou não? Foi todo mundo embora dormir? Fala, Stephanie. Eu acho que os produtores, né, assim, eles buscam é, um tipo de pessoa específica para fazer, né? E como se tivesse que ser definido isso, tipo, toda empregada tem que ser negra, toda empregada tem que ser nordestina, não sei. Então, eles acabam buscando pessoas específicas para aquele papel. E aí, eu acho que por isso que quando por exemplo, no caso dela, ela falou, né, empregada de novo, porque é esse papel que eles buscam ela, né, assim, e não um outro papel
de uma empresária, por exemplo, que eles buscam pessoas, né, que a mídia coloca aí, alta, loira, magra, né, essas coisas assim, para esses papéis, como se isso fosse o ideal. Muito bem. E por que não tem empresária negra, empresária nordestina? Ou o contrário, é muito difícil ver empregada, loira, alta, igual você falou, né? Isso não é só na mídia brasileira, eu tô falando da mídia brasileira, mas, gente, qualquer série, filme aí que vocês pensam, é assim, né? É que no Brasil acho que é mais gritante, porque aqui mais da metade da população é afrodescendente, né? Ninguém tá querendo discutir isso hoje, tá todo mundo com preguiça. Bom, você comentou aí essa parte da. Tudo bem, eu não acompanho muito novela para comentar, né? Mas do que eu Eu vi, eu também vejo não. que romantizam muito a pobreza, né? E reproduzem demais estereótipos sociais, né? Porque se tá ali é porque vende. Se é porque vende, é porque as pessoas consomem, né? Eu vejo assim, né? Então eu vejo muito estereótipos sociais, né? O estereótipo de um empregado, o estereótipo de um empresário, o estereótipo de um adolescente estudante, de um casal que tem relação. Eu mesmo já não gosto muito desse tipo de produções, né? Não, eu já sou bem mais para filmes e séries. Mas eu vejo Mas que como. não muda também, né? Ou muda? Não, eu acredito que mudam dependendo da produção. Eu acredito que mudem em alguns aspectos. Tipo assim, eu tenho alguns filmes já que eu favoritos e que tem um roteiro, né? Tem um diretor que procura atores que desempenham bem o papel. Já nesse da novela, acredito que eles buscam exatamente o estereótipo que vai vender mais, entendeu? E a lógica é que tem grandes produções que vão ser meio que até padronizadas, vão ter o mesmo, né, padrão, assim. Às vezes é até a mesma fórmula para fazer, tipo novela, né? Mesma fórmula e parece que vai Série da se Netflix repetindo, né? também. Sim, Série tem da bastante. Netflix Olha o fio aí, também. olha o fio, o É fio. tudo. Pera aí, perdão. Quase que o meu primo leva o fio aqui. Aí beleza, pode continuar. Pode continuar. Não, só Não, comentei que, é isso, que as séries da Netflix também são assim, é a mesma coisa. é, É, é isso. É o mesmo modelo, o mesmo formato. Eles fazem. Muda os nomes dos personagens, muda o cenário e é isso. praticamente é o mesmo roteiro sempre, né? Uhum. Aí você falou, acho que a Stephanie também falou, eles fazem isso porque vende. Mas será que tentaram fazer alguma coisa diferente, né? Porque quem que determina o que vende, o que não vende? Eu lembro que a gente teve uma discussão na aula de teorias e técnicas de grupo sobre essa questão de ter mais pessoas negras, né, nas produções audiovisuais e que não, mas ninguém quer, alguém falou assim, não, mas ninguém quer ver. Mas poxa, mas o Pantera Negra, por exemplo, que é um filme com que eles tiveram todo o cuidado de mostrar a cultura africana, de ter negros no elenco, na produção, direção, tudo, né? Foi na época, né? Foi um recorde de bilheteria. Então cai por terra esse, né? De que as pessoas não querem ver negros na TV, né? Ou algo do tipo. Mas enfim, eu estou levando para uma questão racial, mas é que ela está ligada
também com essa questão profissional, né? Que na verdade é uma questão social, né? A empregada doméstica tem um lugar social, né? Sim, aí liga com o que eu falei, né, sobre os estereótipos sociais, né? Se vende é porque nós alimentamos esses estereótipos e consumimos eles também, né? Sim. Obviamente. Consumimos, reproduzimos. Isso. Muito bem. Então tá bom. Só pra gente. Fala, Stephanie! Apertou o botãozinho do microfone. Não, não, eu só ia falar isso que o Wender falou mesmo. É que isso vem de muito antigamente, né, mesmo? Que eram os patrões eram os brancos e os empregados eram os negros. Então, isso foi Na época da prevalecendo. escravidão, né? Isso, Na é igual época da aquele texto do escravidão, né? Saviani que a gente leu lá, que fala que as escolas eram só para os brancos, né, e tal. Então, eu acho que isso já vem desde antigamente, né, e foi permanecendo, e até hoje a gente ainda tem esse preconceito, né, esse estereótipo na nossa raiz, assim, sei lá. A gente reproduz, né? Isso. Muito bem. Tem que ficar esperto, né, para não reproduzir, né? Mas na maioria das vezes a gente acaba reproduzindo. Gente, eu vou dar uma outra dica de apreciação cultural. Eu sei que o tempo de vocês é extremamente escasso, mas tem um programa que é um programa tradicional da TV Cultura, muito antigo, que chama Roda Viva. Alguém já assistiu esse programa, Roda Viva? É um programa de entrevista que são vários. Sim. Já viu Roda Viva? São vários jornalistas, né? Enfim, pessoas em volta, né? Que eles chamam da bancada, né? Uma roda mesmo, né? Em círculo. E uma pessoa no meio, que é a pessoa que é sabatinada, né? E esse ano eles, né, tiveram o cuidado, assim, né, de fazer uma curadoria, né, privilegiando, dando voz, né, visando, né, dar voz às pessoas que representam camadas da população que não têm tradicionalmente essa voz. Então, eles entrevistaram muita gente interessante. Eu não terminei de ver a entrevista dessa semana ainda, que foi ontem, mas eu estava vendo hoje enquanto eu estava lavando louça. Que o entrevistado chama Preto Zezé, que é um rapaz que eu não conhecia. Mas ele é. O cargo, não vou saber. Vamos dizer assim, tipo presidente, diretor, criador, fundador, etc. De uma organização que chama Central Única das Favelas, que é uma organização que agora já é até internacional. Semana passada foi uma filósofa que está vendendo livro pra caramba aí, que é a Djamila Ribeiro, que ela é a nossa filósofa brasileira aí do feminismo negro e do lugar de fala, né? Ela trabalha muito no conceito do lugar de fala. Nossa, e a entrevista dela foi espetacular também. Na setembro, na Independência, eles entrevistaram a Lilia Schwartz. Aí a Lilia Schwartz, ela é uma mulher branca, tal, ok, mulher, né, pelo menos, mas é uma mulher branca, acadêmica e tal, mas ela é uma historiadora, né, e tem um ponto de vista, e esse mesmo ponto de vista crítico. Ela é eu acho que ela é antropóloga, na verdade, não é historiadora. Mas ela tem esse ponto de vista crítico e ela estuda, acho que é os fascismos ou autoritarismo no Brasil. Então a entrevista dela também foi muito interessante. Muito interessante. Tipo assim, bem na semana da independência. Acho que foi tipo assim, esse programa acontece sempre de segunda, então foi tipo assim, né, independência,
enfim, foi próximo da independência. 7 de setembro, quando foi? Deixa eu ver. Então, assim, dica, né, para estimular o pensamento crítico. Ah, foi exatamente no dia da independência, dia 7 de setembro de 2020, foi segunda-feira. Muito bem. Então, assim, dica, né, de um programa, tem vários, mas esse, em especial, esse ano, com essa linha, né, que eles estão dando essa linha de dar voz, eles entrevistaram o Emicida. O Emicida, vocês conhecem o Emicida? Ele é um rapper. Sim, sim. Sim. Entrevistaram o Emicida, enfim. Então é uma dica de produção cultural aí, midiática, né, que nos ajuda. Entrevistaram a Luísa Trajano. Vocês conhecem a Luísa Trajano? Eu acho que já ouvi falar já. Para quem curte a área organizacional aí, a Luísa Trajano, ela é a dona, né, criadora, presidente, etc., dos magazines Luiza. E ela tem todo um trabalho também de inclusão, né? Então, assim, é uma mulher, né, mais rica, uma das mais ricas, acho que, se não me engano, é a mulher mais rica do Brasil e uma das pessoas mais ricas do Brasil, uma das bilionárias lá, dos 10 bilionários, está na lista dos 10 bilionários mais ricos, a única mulher, né? E ela tem um modelo de gestão que visa a inclusão, né, nas Magazines Luiza, que é essa rede de varejo aí que tem no Brasil inteiro e que é um exemplo de sucesso, né, nessa área do comércio. E ela fala muita coisa interessante também. Então, assim, gente, procurem esse. Tem um canal top, então bota lá, Roda Viva 2020, vão vendo todas as pessoas que foram entrevistadas, escolham com calma, né? Escolham lá quem vocês querem ver primeiro, mas eu recomendo todos, porque foi esse ano, esse programa é um programa muito legal, já é tradicional, né? Passaram muitas figuras históricas do Brasil aí por esse programa, mas esse ano eles resolveram dar essa linha, né, para o programa, de voz a quem geralmente não tem voz. E está sendo muito interessante. Então, fica a dica aí de um programa para estimular, para manter sempre isso do pensamento crítico. Por quê? Porque as produções midiáticas, mas eu não vejo novela, não assisto Globo. Gente, vocês veem Facebook, Instagram, Netflix, sei lá, qualquer YouTube, qualquer coisa é reprodução da ideologia, a não ser que você conscientemente faça uma seleção de conteúdo. Se alguém quiser dicas de canal de YouTube de uma linha mais crítica, daí me falem, me chamem no WhatsApp ou perguntem lá no grupo e eu posso mandar alguns links. Mas se você não faz conscientemente essa seleção, fica atrás de, sei lá, Felipe Neto, ainda que o Felipe Neto também andou tendo uns posicionamentos interessantes ultimamente. Mas, via de regra, ele não está preocupado com isso, né, na maior parte do tempo. Mas, enfim, se você conscientemente, ativamente se posiciona para buscar um conteúdo mais crítico, o que está chegando para você, e eu não estou falando você, aluno, tal, para todos nós, para mim também, né? Se a gente descansa um pouquinho, tudo que vem para nós é ideologia, né? É ideologia, 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 ideologia. E alienação, portanto, né? Ideologia e alienação. Então é meio que um exercício mesmo, assim, como uma ginástica, vamos dizer assim. Se a gente não pratica o pensamento crítico, a gente entra na onda aí da ideologia, da alienação e vai. Né? Vai reproduzindo, vai consumindo esses lixos aí que vão tacando na gente, vai reproduzindo, vai fazendo igual e vai. Todo mundo, em certa medida, reproduz a ideologia? Sim, não existe ninguém que é 100% consciente no sentido de não ser nem um pouco alienado. Todo mundo é alienado em alguma medida.
Então, cabe a nós fazer esse esforço constante para romper a alienação, né? E, enfim, então o Roda Viva aí desse ano é uma dica para exercitar, né, essa consciência crítica, esse pensamento crítico sobre a nossa do Brasil. E aí, se vocês quiserem canais de YouTube, essas coisas, me pergunta lá no grupo, que daí eu mando os links para vocês, que eu tenho vários. Bom, vamos voltar então lá para o slide. Então, assim, o que a gente vê inicialmente, a Lourdes, ela teve essa crítica porque, né, achou que a representação que aparece na TV das empregadas domésticas não condiz com a realidade, né? Muito estereotipado, e ela não se vê representada naquelas empregadas domésticas que aparecem na TV. Muito bem. Vamos voltar lá para o slide. Bom. E aí tem, a autora cita esse autor ou autora aqui, Suisse, né, que fala sobre a imposição de padrões tristes e horríveis aos trabalhadores, que a maneira como o trabalho se configura em nossa sociedade reflete em um considerável desperdício de energia e excesso de insatisfação, o que leva a um sistema de produção social pesado e caótico. Há uma grande parte de profissionais nas empresas que não consideram suas atividades ocupacionais como parte de seus projetos de vida. Sério? Nossa! Que coisa, né? Que coisa, né, gente? Tem uma grande parte de profissionais nas empresas que não consideram suas atividades ocupacionais como parte de seu projeto de vida. As condições de trabalho são padrões tristes e horríveis impostas aos trabalhadores. Que coisa, né? Vocês acham que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Igual esses pesquisadores estão falando aqui? Será que é assim mesmo, gente? Ou não? Opa! Você acha que é assim, Wender? Sim, eu acho. Show de... Por quê? Bom, falando por mim mesmo, eu trabalho numa área e estudo outra, né? Então, dando aí como exemplo. Uhum. Hoje só o Wender e a Stephanie que vai conversar comigo, gente, ou não? Como a gente já debateu em alguns outros momentos, né? A questão da necessidade de trabalhar, né? A questão do individual daquela pesquisa, né? Que a gente... eu esqueci o nome da entrevista lá, né? A gente fez uma análise, né? Da pesquisa sobre trabalho, né? Onde lá tinham vários dados apontando sobre a satisfação das pessoas com a área profissional, né? Uhum. A gente debateu bastante aquele dia lá. Eu sei como depois, né? Sim. Muito bem. Então, ela traz novamente esses dados, né, essa fala, essa constatação, mas eu sinto muita falta, assim, de uma fundamentação, gente, da Lilian. A Lilian tem que, não que ela tem que dizer, na minha opinião, né, ela acho, né, que ela teria que mostrar que isso é estrutural, né, que é próprio do capitalismo. Né? A gente está num sistema que é baseado na exploração, né? Ele não é o objetivo do sistema não é fazer com que as pessoas se realizem. O objetivo do sistema é oprimir e explorar, para gerar lucro para a burguesia, né? É para isso que serve o capitalismo, não é para mais nada. E nessa a gente está destruindo também o planeta, né? Já cada vez mais estão saindo notícias assim, né? Apontando que ou acaba o capitalismo ou acaba o mundo. Só que o sistema ele faz tão bem o trabalho
Acaba o mundo não acaba, mas acaba a condição da gente viver no mundo, né? Então, assim, ou a gente muda o sistema, ou a gente vai acabar enquanto espécie. Mas ok, também, né? Porque várias espécies já foram extintas, né? Nós somos só mais uma, né? Ou a gente pode, dizem, né, que somos um animal racional, né? Se a gente for um animal racional, a gente pode mudar o sistema também. Mas enfim, outras questões, né? Eu só estou falando isso, né? Porque, nossa, me incomoda demais que ela traz, assim, uns dados que realmente correspondem, né, com a verdade, mas que não tem uma fundamentação, não explica, só descreve. Então, o Vygotsky, por exemplo, ele fala assim que ciência tem um nível descritivo, ok, né, que você descreve o que acontece, mas tem que ter um nível explicativo, você tem que dizer por que que acontece, né? E o porquê ficou faltando nessa história aqui. Ele está contando, ai, nossa, acontece, ai, que horror, né? Ai, nossa, os trabalhadores, né? Ah, por quê? Né? Isso aí ela não coloca no livro. Está bom. Continuando. Padrões. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não. Padrões pré-estabelecidos de subjetividades competentes para o mercado massificam o próprio desenvolvimento profissional. Um dos fatores é a educação para a obediência. Então, somos educados para obedecer, né, sem questionar, né? Isso é considerado um sucesso, né, ou uma pessoa competente é aquela pessoa obediente, né? E não a criativa, e não a... Hoje em dia tem uma palavrinha disruptiva, mas você não pode ser muito disruptivo, não. Você pode ser disruptivo só até um certo ponto. Passou desse ponto aí, não pode, né? Mas tá bom. Que são as contradições aí do sistema, né? Porque o capitalismo ele tem que sempre criar novidade, né? Ele tem que sempre criar novidade. Então, por exemplo, eu comprei esse celular aqui, olha que bonito, chique, né? Nossa, lindo, maravilhoso. Mas eu tinha já outro celular. Só que o outro celular que eu tinha já estava ficando obsoleto. Por quê? Porque estão sendo criadas N coisas novas todos os dias para vender, né? Então é necessário ter essa criação de novos produtos, né? Sempre criando, avançando a tecnologia, enfim. Mas o único objetivo é o lucro, né? Não tem pensando processos, por exemplo, para melhorar a nossa vida. Estão pensando processos para vender mais, para criar novas bugigangas, novas porcarias para a gente ter que comprar, ter que jogar nossas porcarias fora para comprar novas porcarias. Então, é isso, é disruptivo até um certo ponto, né? Até passou daquele ponto, deixa de ser disruptivo, não pode mais. Bom, continuando. Nossa, hoje eu tô revoltado, nem eu sabia que eu tava tão revoltado hoje. Não sei porquê, eu tô de bom humor, não tô nem bravo, nem nada. Mas tá. A forma como assumimos o nosso projeto de vida é a diferença entre reproduzir um sistema que já determina o que é adequado e buscar as reais possibilidades de crescimento profissional, mesmo com todos os desafios desse processo. Pensar com consistência e coerência sobre a carreira profissional possibilita ao indivíduo reconhecer os recursos necessários para que sua atividade ocupacional também venha a agregar felicidade e satisfação em sua vida. Ok, já falamos disso também o semestre inteiro, né? Que precisa conhecer a realidade profissional antes de fazer escolha, que isso vai gerar menos frustração, etc, etc. Pode avançar? Sim. E aí ela vai dar uma... Nossa, esqueci a palavra. Ai, detesto quando esqueço a palavra. Enfim, vai dar uma definição aí do que é carreira profissional, né? E a carreira, né, ela envolve, por um lado,
um movimento ou mobilidade, né, uma progressão gradual, mas, por outro lado, né, também uma estabilidade na área pretendida. Então, por exemplo, eu quero trabalhar no RH, por exemplo. Então eu começo lá como estagiário, aí depois eu vou trabalhar como o psicólogo do RH, não vou saber dizer o cargo exato, o nome do cargo exato, se alguém souber me fala, por favor. Aí depois vou subir para gerente e tal, até quem sabe subir para diretor do RH, né, se for uma grande empresa, enfim. Então, nesse exemplo que eu falei, né, envolve a mobilidade, né, a progressão, mas é na mesma área, né. Vamos pensar a carreira acadêmica. Então, nossa, fiz lá mestrado, doutorado, fui dar aula na Anhanguera, mas aí consegui passar num concurso de uma pública e fui contratado na pública e depois de um tempo consegui assumir como pesquisador. Então fui contratado como professor, não vou lembrar o professor lá, né, da graduação, vamos dizer assim, e depois de um tempo eu consigo também trabalhar na pós-graduação como pesquisador. Então aí, né, teve uma progressão gradual na mesma área, né, área acadêmica, mas foi progredindo, teve uma mobilidade, né. E engraçado é que alguns capítulos anteriores, né, ela vai questionar um pouco essa ideia de carreira, que hoje em dia não é mais assim, que é bom ter conhecimento de várias áreas, estar preparado para atuar em várias áreas, em várias empresas, né. Então é um modo de entender carreira, né, não é o único modo de entender. A definição de Dutra. Carreiras são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e ocorrências de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais, expectativas e imposições da organização e da sociedade. Da perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação de sua experiência profissional. Enquanto, na perspectiva da organização, engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Então, aqui ele está dizendo que a carreira ela não é uma responsabilidade como a ideologia, né, nos faz pensar, essa ideologia ultra neoliberal, ridícula, monstruosa, absurda, que a gente está submetido ultimamente, que tenta individualizar tudo, que se expressa naquelas propagandas tipo, você é responsável pelo seu sucesso, invista em você, invista na sua carreira, né? Propaganda principalmente de faculdade, né? Ou, enfim, qualquer escola, faculdade, né? Que vende cursos, enfim. Tudo isso faz parecer, e não só esse tipo de propaganda, como, gente, essas ideologias de coach, e tudo que tem de pior reflete essa ideologia neoliberal da individualização. E como a gente está vendo aqui, né, esse pesquisador aqui coloca que não, que a gente tem uma parte da responsabilidade. Uma parte da responsabilidade, sim, é nossa. Nossa formação, nosso desempenho, etc, etc. Agora, uma outra parte da responsabilidade pela carreira é da sociedade e da organização. Então, se a gente tem uma sociedade que está em crise, por exemplo, agora, né, 2020, coronavírus, é culpa sua que a economia está em colapso e que não tem emprego? Ou, né, ou isso pensando na sociedade mais ampla, né? Agora, pensando numa condição mais específica de uma determinada organização que está passando, por exemplo, por uma reformulação muito grande, tal,
né? E aí, nesse processo, muita gente pode rodar, né? Popular rodar, pode ser mandado embora. Aí é uma questão da organização, não é uma questão sua. Ah, mas por que que entre tantos escolheram? Ah, vai se saber, né? Às vezes eles tinham uma meta que tem que cortar X, né? E você estava entre esses X, né? Então, só problematizando um pouco e fundamentando, né, uma visão de que a carreira ela não é, nunca foi, nunca será a responsabilidade única e exclusiva do indivíduo, né? Isso envolve o indivíduo, envolve a organização que ele está inserido, né? E a própria sociedade, porque tanto o indivíduo quanto a organização estão na sociedade, né? Liçãozinha básica lá de psicologia social, psicologia de grupos. A carreira profissional não é uma busca linear de sucesso. Pensar em carreira é pensar em ações, movimento em transições e superações que acontecerão por desejos e necessidades internas do indivíduo, mas também por pressões e modificações do ambiente externo. Isso é... Tá, deixa eu terminar, depois eu comento. Projetar uma carreira profissional exige uma especificidade do tipo de trabalho que se quer fazer, daquilo que realmente se gosta de fazer e da segurança de obter as habilidades envolvidas nesse processo. Então a carreira, ela não é a carreira de sucesso, né? Aquela coisa, busca linear de sucesso. Se bem que a gente pode muito bem discutir, né, o que significa sucesso, né? Parece que quando fala sucesso, está todo mundo falando a mesma coisa. Mas quando você vai conversar com cada um, essa palavra sucesso tem um significado bem diferente para cada pessoa. E a carreira não é essa busca linear pelo sucesso, né? Para chegar nesse sucesso, no seu sucesso, pode envolver as chamadas superações aí de N dificuldades que sim, que podem e vão acontecer durante sua trajetória. Até mesmo reavaliações de rota, aí, né? Mudar de área, né? Tudo isso faz parte de uma carreira. Ou, enfim, sair de uma grande empresa para abrir um negócio próprio, ou o contrário, sair de um trabalho mais autônomo, se engajar aí numa empresa, né, numa organização, ou construir uma organização, né, empreender, seja sozinho, seja com outras pessoas. Então tudo isso são modalidades aí, né, de sucesso e de carreira também. Ok, pode avançar, gente? Vocês têm algo a dizer sobre isso, sobre a carreira? Por mim, pode avançar. Tudo bem, seu. Só você e a Stephanie vão conversar comigo hoje mesmo, então tá bom. Mas muito obrigado, Ender. Por nada, tamo aí. Então, bom, aí o próximo tema que ela vai inserir, né, é a profissão e as representações sociais. Que é esse assunto que, na verdade, então, assim, falou um pouquinho de carreira, tal, né, as configurações do trabalho na nossa sociedade. E aí, né, as representações sociais das profissões, que é o tema aí que a Lourdes nos desperta, né, a historinha da Lourdes nos desperta. Muitas vezes, né, as pessoas, adolescentes, né, têm uma tendência, não só os adolescentes, né, mas via de regra, né, as pessoas têm uma tendência, algumas, né, de optar por carreiras ou profissões mais promissoras e negligenciar os próprios desejos, características e motivadores intrínsecos. Adolescentes não são preparados para o mundo de trabalho e têm de realizar uma escolha definitiva relativa à atuação profissional no fim da adolescência. Também assunto pisado e repisado, né, pela autora, ok, mas ela volta nesse assunto para falar sobre as representações sociais do Moscovici. Então, o que é a representação social? É uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, que visa a construção de uma realidade comum para os grupos. É uma realidade simbólica construída pelas comunidades.
fundamentada pelas ideologias que os grupos assumem nas suas vivências cotidianas. E aí, para ilustrar, né, um exemplo aí de representação social, ela vai falar da beleza feminina. E vai fazer até uma linha do tempo aí, né, um histórico no século XX, que isso daqui é só o século XX, né? Se a gente pegar outras épocas, é outra beleza também. Então, só no século XX, como que evolui, né, essa beleza feminina. Nossa, eu tenho um livro que está emprestado, preciso recuperá-lo, mas que se chama A História da Beleza, que é do Humberto Eco. E aí nesse livro, bem na abertura dele, ele tem uns quadros comparativos assim, e um dos quadros comparativos é justamente a mulher. Como que a mulher foi sendo representada aí desde as cavernas lá até o finalzinho do século XX. Ou seja, né, a ideia de beleza não é uma ideia fixa, né, não é algo universal e também algo eterno. A beleza padrão, né, que dizem, na verdade, a beleza ela é muito individual, né? O que cada um vai considerar bonita é muito individual. Tem gente que gosta mais gordinha, mais magrinha, mais altinha, mais baixinha, mais novinha, mais velhinha, morena, mais loirinha, mais moreninha, mais branquinha, mais pretinha. Cada um tem o seu jeito de enxergar a beleza, né? Como dizem aí, a beleza está nos olhos de quem vê. Mas existe um modelo social padrão, né, de se representar a beleza feminina, né, principalmente, porque a mulher historicamente acaba assumindo um espaço de objeto, né, dos homens. Quem quiser saber a origem dessa história aí, como tudo começou, recomendo o livrinho do Engels lá, que eu já falei para vocês. É a origem da família. Venha cá, Engels. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Dá para ver? Deixa eu ver aqui no meu retorninho. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Do Sr. Friedrich Engels. As pessoas usam o termo família tradicional porque nunca leram esse livro. Se eles lessem esse livro, eles nunca iam usar esse termo, família tradicional. Mas, mas tá bom. Então, no século XX, né, o modo de representar uma mulher bonita passou da ideia da femme fatale a modelo de passarela. Então, como que é a femme fatale? Se eu não me engano, no livro ela dá o exemplo da Gisele Bündchen. Eu ia perguntar, né? É isso? É esse exemplo que ele dá? Mas aí eu lembrei que ninguém leu, né? Mas eu acho que é esse exemplo mesmo que ela dá, da Gisele Bündchen, não. Da Marilyn Monroe. Aí, para quem não conhece, não lembra Marilyn Monroe, vamos lá conhecê-la. Marilyn Monroe. É a femme fatale, né? A mulher fatal. Com muitas curvas, com um corpão bem avantajado. Estão vendo aí a Marilyn Monroe? Deixa eu ver uma foto que mostra mais o corpão dela aqui. Estão vendo, gente? Compartilhou aí para vocês? Sim. Sim, então a gente vê lá a cinturona de violão, quadrilzão, esse braço carnudo, lábio carnudo também, né? A Marilyn Monroe, ela era conhecida por causa das curvas, né? Então, muitas curvas.
Tem uma foto da História da Beleza que mostra muito bem como é a Marilyn Monroe, mas aqui eu não estou achando. Acho que nessa foto dá pra ver bem também. Ih, mas tá pequenininho. A sósia da Marilyn Monroe. Não, sósia. Enfim, deu pra entender, né? Reveladas lindas fotos de Marilyn Monroe em maiô. Nossa, será que é ela mesmo? Acho que é mesmo. Esse era o modelo de beleza, o padrão de beleza femme fatale, né? Então a mulher mais encorpada, bem corpuda, pernão, quadrilzão, peitão, tudoão, né? Muitas curvas, né? E aí, conforme o tempo vai passando, deixa de ser o padrão, né? Deixa de ser a Marilyn Monroe, aqui a Marilyn Monroe do Andy Warhol, né? Grande artista da art pop. E passa a ser, eu vou exemplificar com a Gisele Bündchen, né? Nossa top model brasileira. Que é, cadê? Ah lá. Olha o corpo da Gisele Bündchen em comparação com as imagens que a gente acabou de ver da Marilyn Monroe, né? Notam alguma diferença ou não? É igual? Não tem nenhuma diferença? Tudo loiro igual? Oi, Stephanie, pode falar, você falou alguma coisa aí. Não, eu falei que é muita diferença, né? Assim, Qual que é a diferença? ela é bem magrinha, né? Bem magrinho. Gisele Bündchen clicado usando silicone. Ah, meu Deus! Que notícia absurda! Ainda bem que eu li essa notícia hoje, senão eu não ia dormir em paz. Bem magrinha, que mais? Só isso? Resumidamente isso? Isso que é ela hoje em dia, né? Se a gente pegar lá dos anos 90, tá pequenininho. Ah, eu lembrei. Toda vez que eu tento fazer leitura de imagem com vocês, acontece isso. Todo mundo fica quieto. Isso aqui, essa foto aqui tá perfeita para ilustrar, né? 33, Gisele Bündchen completa 33 anos. Isso daqui acho que é de muito tempo atrás, né? Acho que ela tem bem mais do que isso, né? Deve ter uns 40 para mais, né? Enfim. Mas olha só, né? Em comparação com aquela outra imagem que a gente viu da Marilyn Monroe, né? Como que são os braços da Gisele Bündchen em comparação com a Marilyn Monroe? Tudo, né? Braço, perna, barriga, seios, quadril. Cadê o quadril? Nossa, gente, ninguém quer falar comigo hoje? Vocês estão de mal comigo hoje? O que acontece? Não estou nem perguntando nada teórico, nada. Estou mostrando uma imagem dizendo para comentar e é só a Stephanie e o outro que conversa comigo. Bom, já que ninguém quer comentar, vamos voltar para o slide então.
Mas enfim, acho que fica evidente aí, né, que houve uma mudança, né, na representação social do que é, por exemplo, uma beleza feminina. Então, se o modelo Femme Fatale lá representado pela Marilyn Monroe, uma mulher com muitas curvas, encorpada, tal, mais recente, ganhou espaço aí, né, na sociedade, o tipo de corpo, de beleza, vamos chamar assim, né, da modelo de passarela, que foi ilustrado aí pela Gisele Bündchen, que não tem um quadrilzão, né, não tem peitão, pernão, nada. Ela é super magra, alta, esguia, bem, bem diferente da beleza anterior aí da Gisele Bündchen. E hoje há toda uma discussão, né, da beleza real, né? Acho que quem é meninas, né, que estão online aí, devem ter visto até propagandas, né, de marcas de cosmético que fazem esse tipo de campanha pela beleza real, né? Que é o que é a beleza real que eles chamam. É a aceitação do seu corpo como ele é, né? E que cada um tem a sua própria beleza. Isso é uma tendência que vem ganhando força de uns tempos para cá. Então é mais ou menos onde a gente está, né? Uma busca pela valorização da beleza real. Certo? Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Tô falando. A Stephanie, o Wender conversa comigo. O resto eu não sei nem se tá ouvindo, se não tá. Tem que chamar o nomezinho para responder, gente? Ou não? Bom, prosseguindo, já que ninguém quer conversar comigo, vou prosseguir aqui o slide. Bom, o exemplo da beleza feminina foi um exemplo de representação social, né, que é um valor social e que ele vai mudando de acordo com o tempo, e de acordo com o local também. Mas principalmente, enfim, em função do tempo e do local. A relevância de considerar a teoria de representação social surge quando pensamos que o comportamento das pessoas pode ocorrer não só pela instância racional de pensamento, mas ser motivado por aspectos ideológicos, afetivos, religiosos que constroem a identidade social de um grupo. Tudo isso é a representação social. A identidade social seria um conjunto, né, de várias representações sociais que são compartilhadas, né, por aquele determinado grupo e que constroem então a sua identidade social. Então, se a gente pensar o brasileiro, né, genérico, tem uma determinada identidade social. Ou não, vamos pensar no próprio Brasil, né? Cada estado ou cada região, ou mesmo dentro de um estado, né? De acordo onde a pessoa vive, tem uma representação social, né? Uma identidade social. Então, o paulistano tem uma identidade social, o interiorano tem uma outra, o carioca é de um jeito, o mineiro de outro, o sulista é de outro, o argentino, aí expandindo, né? O argentino é de um jeito, o mexicano é de outro jeito, o italiano é de um jeito, o português é de outro jeito. Então, tudo isso mostra, então, a identidade social desse povo, né? Que são as representações. E isso inclui também profissões, que é o tema aí da nossa disciplina. E a autora cita uma pesquisa aí de uma professora minha aí, a Raquel Guzzo, que chegou nessa conclusão que a minha professora foi minha professora mesmo. Tive aula com ela, é pesquisadora lá, professora lá da PUC Campinas. Tive aula com ela e ela foi minha banca também.
Se vocês verem lá a folha de aprovação da minha dissertação, que vocês receberam o PDF aí, tem a assinatura dela, porque ela foi a minha banca. Então, se eu sou mestre, foi porque ela deixou. Ela e mais as outras duas pesquisadoras lá da banca. Bom, segundo a pesquisa aí da Guzzo e do Faria não sei quem seria. Na nossa sociedade, a profissão ela implica um certo prestígio, enquanto o trabalho e o emprego não necessariamente. Então, uma coisa é você dizer que você tem uma profissão, né, que você passou por um processo de formação, pelo ensino superior ou não, né, mas que você está inserido numa determinada profissão. E outra coisa é você ter um trabalho ou um emprego, né? Sendo que o trabalho, dependendo do trabalho que você tiver, né, ele é até minorizado em comparação com o emprego, né? Hoje tem até essa diferenciação, né? O emprego com a chamada carteira assinada, né, CLT, ou no setor público. Bom, e aí você pensa, setor público, setor privado, né? Emprego no setor público é mais valorizado, né? Tem muito mais garantias do que no setor privado. E o emprego no setor privado, com relação ao trabalho não registrado, tem mais garantias, né? Mais prestígio. E as pessoas, via de regra, independente disso, prestigiam mais a profissão, a formação profissional. Então, uma coisa é você dizer, eu sou professor, eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou contador, eu sou enfermeiro, eu sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta, eu sou educador físico, né? Tudo isso é profissão. E outra coisa é você dizer que é vendedor ou que é... Ainda assim, né, o vendedor pode estar no emprego ou não, né? Pode estar num vínculo empregatício ou não. Enfim. Tá claro isso, né, gente? Acho que não tem muito... A coisa da representação social, acho que talvez fique um pouco abstrato, mas imagino que não seja muita dificuldade, né? Mas... E a ilustração disso, além da beleza feminina ali que a gente viu, é a própria ideia de profissão, trabalho e emprego, né? Socialmente, a profissão tem uma representação social mais positiva do que o trabalho, sem vínculo, e o emprego, por exemplo, do setor privado e do setor público, o setor público tem mais prestígio, né? Tudo certo, gente? Tudo certo. O Ender está na linha. O Ender e Stephanie estão comigo. Então tá bom. Vou pegar na mão de vocês, já que vocês estão comigo, e vamos. Nossa, que é isso? Te vi sem querer aqui. Quem que fez? Putz, nem sei. Meu avô que tá assistindo lá na sala. Nem sei se é ao vivo, se é VT. Muito bem. Tá bom. Deve ser o 7-1 da Alemanha. Pode ser, né? Pode avançar, gente, desse slide? Tá tudo ok aí para vocês que estão me respondendo Tá, tudo ok. por agora? Tudo bem, Stephanie? Tá tudo bem, sim. Tudo bem? Tá bom. Bom, se a gente for só fazendo um último link aqui, última relação, né? Se a gente for pensar na historinha lá da Lourdes, né? O trabalho de empregada doméstica, geralmente, muitas das vezes que não é empregada, né? Teve que ser uma lei, agora eu não lembro se foi essa lei da empregada doméstica, e que foi, gente, sério mesmo, eu acho que o que fez o negócio descambar foi esse tipo, acho que foi uma série de medidas, né, que foi melhorando a nossa vida dos trabalhadores.
uma dessas que foi meio que imperdoável, assim, né, para as classes mais favorecidas, com certeza foi a lei das empregadas domésticas. Isso daí eles não engoliram, não engolem até hoje. Faz de tudo para driblar. Mas vamos pensar, né, uma diarista, né, enfim, ou uma empregada doméstica não tem o mesmo prestígio do que alguém que tem uma formação profissional, né? Acho que aqui fica mais evidente, né, a questão da rede social, que envolve o trabalho, por exemplo, de empregada doméstica. Certo? Pode avançar? Pode, já falaram. Tá bom, obrigado. Mídia, meios de comunicação de massa e indústria cultural. Então, é um outro conceito interessante que a Lilian traz, assim como a representação social. A representação social é um conceito interessante também, que dá para a gente pensar, né, muitas coisas, que ela meio que joga, assim, né, eu acho que poderia... Esses conceitos... A Lilian, ela traz um monte de coisa interessante. Ela fala do Sartre, ela fala do Bauman, ela fala das representações sociais, ela fala aí da indústria cultural, que é um conceito da escola de Frankfurt. E, enfim, ela traz um monte de coisa interessante, mas não aprofunda, né? Então aí eu fico, né? Está bom. Vamos seguindo aí conforme é o material que a instituição colocou aí pra gente, né? E a gente tem que seguir, então vamos lá. Então, o que é um meio de comunicação de massa? Por mais que a gente esteja na chamada sociedade em rede, tal, esses meios de comunicação de massa ainda têm muito poder. Eles têm menos poder do que quando eles eram a única voz, as únicas vozes, né? Mas eles ainda têm muito poder. E o que é esse meio de comunicação de massa, né? É quando um único emissor chega a um grande número de receptores, a nível nacional e, quiçá, internacional. Então, assim, você pensa, Rede Globo, né, que é o melhor exemplo, grandes emissoras de rádio, por exemplo, Jovem Pan, CBN, enfim, canais grandes de TV. Se a gente pensa, a gente tem uns canais que são internacionais, né, no Brasil, por exemplo, HBO, né? Mas é um público mais minorizado que atinge? Mas atinge, né? É uma massa. Né? Se não atingisse uma massa mínima para eles lucrarem, eles não ia nem ter, né, no Brasil. Então esses são os meios de comunicação, grandes jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o UOL, né? Se a gente pensar na internet, tem grandes portais, né, que é um único emissor, é a mesma empresa, né, que chega num grande número de pessoas, de receptores daquela informação. Então, por exemplo, a UOL, né, um site grande aí de notícias, tem G1, ok, mas o G1 é da Globo, né? Enfim. Ok, né, eu acho que também imagino que não seja novidade esse conceito para vocês, né, meios de comunicação de massa. Então, é uma comunicação, é um meio de comunicação que comunica com a massa, né? Um único fala e chega no ouvido, no olho de todo mundo. De todo mundo não, mas de uma massa muito grande, muita gente. Se a gente pensar o próprio Netflix, os próprios streamings hoje em dia, é isso. Né? Não, mas a gente que escolhe. Tá, você escolhe, mas quem que oferece os cardápios? Então, assim, você escolhe dentro das possibilidades que a plataforma te oferece. Né? A gente estava falando no começo do Netflix, né, que as séries são todas iguais, né, parecem. Não todas, mas muitas, né, são muito parecidas. E isso é verdade. Isso é de propósito. A Netflix tem um algoritmo
de produção de roteiro. Então, tipo assim, eles veem os roteiros, os perfis, os roteiros que essas pessoas são mais aderentes, e aí elas produzem roteiros que sabem que as pessoas vão assistir. Não sei se vocês sabiam, se já tinham visto isso em algum lugar ou não. Por isso que tem muita produção, inclusive, da Netflix. Porque inicialmente eles só forneciam material, né, de outras empresas. A partir de um momento, eles têm um controle do qual perfil de pessoa acessa determinado perfil de produção, e aí eles vão produzir, né, os conteúdos já mirando em quem vai consumir. Vocês sabiam disso? Não? Já ouviram falar? Eu não sabia, não. Gente, vocês assistiram um documentário que é da Netflix, inclusive eu achei uma baita ironia do caramba, porque, nossa, eles falando disso, eles próprios fazem isso, né? Mas é um documentário que chama O Dilema das Redes, que muita gente estava falando quando ele foi lançado. Já viram esse documentário? Não. Não, mas eu vou ver. Não. Se vocês tiverem Netflix ou tiverem amigos que têm Netflix, assistam. Esse é um documentário bem interessante para a gente pensar. Vocês que são psicólogos, para a gente pensar aí essa dependência, né, que foi programada mesmo, né? Vocês que gostam de comportamental aí, quem gosta de comportamental vai amar o documentário. Porque essa dependência ela foi programada mesmo, né? A dependência no celular, nas redes sociais, etc. Então, mais uma dica aí. Nossa, só hoje já tem um mês de material para assistir. De dica. Mas esse dilema das redes é interessante. Gente, a gente tem que consumir. Não que a gente tem que consumir, mas é uma sugestão, assim, uma recomendação, né? Que a gente tem que consumir conteúdos assim, né, audiovisuais, além de ser críticos, né, como eu estava dizendo antes, que também nos ajude a entender, a pensar, pelo menos refletir, né, sobre a época que a gente está vivendo, a cultura que a gente está vivendo, para a gente poder ser mais consciente mesmo, né, agir de uma maneira mais ativa, né, não reproduzir muito a ideologia, porque a gente acaba reproduzindo de uma forma ou de outra. Então esse documentário ele é um exemplo que tenta explicar, né, um pouco o que acontece com essa. E são todas pessoas que trabalharam nessas empresas. Então tem gente que trabalhou no Facebook, no Instagram, no Google, tudo falando como que essas empresas fazem para deixar a gente grudado na telinha do celular. Muito bem. E são todas técnicas que vocês aprenderam aí na disciplina de comportamental. Bom, vamos avançando. Voltando aí para os meios de comunicação de massa. Né? Eu acabei descambando para as redes porque, de certa forma, são também meios de comunicação de massa. Né? Mas é uma outra estratégia. Né? Estratégia para atingir o consumidor das redes é outra estratégia. Dos meios de comunicação de massa, ele coloca um anúncio lá, todo mundo assiste, desses milhões que assistem, X vão comprar e esse X que compra já paga o anúncio. Nas redes já é diferente. Nas redes eles vão te vender exatamente o que você quer comprar. Mas aí, para quem quer saber mais, assiste o documentário lá que explica melhor isso. Bom, os conteúdos são apresentados pelos meios de comunicação de massa de forma rápida, transitória e muitas vezes sem uma conexão entre o que veio antes e o que possa vir depois. Inviabiliza seu espectador viabiliza em seu espectador uma reflexão e, consequentemente,
possível crítica ao que está sendo veiculado. Quem determina os conteúdos e seus formatos não são os espectadores, mas a elite e o Estado. E é isso, gente. Eu estou pensando aqui se isso muda com as redes, mas eu acho que não também, porque quem determina o que a gente vê é o algoritmo. Então, no final das contas, é a elite, né? A burguesia, os donos da empresa que determinam. Eles, pra vocês verem, né? É um negócio tão automático. Eles mandam no que você vai fazer. Ah, não, mas eu não tenho controle? Tem, claro que tem. Mas eu vou dar um exemplo. A última moda do Facebook foi qual? Não sei se vocês lembram. Qual que foi a última moda mais recente? Novidades. Aquele homenzinho lá, aqueles... O homenzinho. Tem lá. O avatar. O avatar, né? Isso. Foram as pessoas que escolheram fazer o avatar? Foram. De certa forma, foram. Né? Mas quem disponibilizou essa opção para as pessoas fazerem ou não? O Facebook. Aí, pum, de uma hora para outra choveu o avatar. Eu demorei um tempão para fazer só de birra. Fiz, acho que semana passada. A hora que todo mundo já fez, eu fui lá, oi, gente, estou aqui também. Muito bem. Então é isso, né? Os meios de comunicação de massa, eles determinam os conteúdos, né, e os formatos que vão chegar aos espectadores, ou nas redes usa a palavra usuário, né? E nas redes a gente tem essa ilusão que a gente escolhe, né? Mas não escolhe muito, não. Escolhe entre as opções que eles, a elite, decidem que a gente pode escolher. Muito bem. Em uma sociedade em que os sentidos e, portanto, a parte subjetiva dos indivíduos já é negligenciada, os produtos culturais visam substituir de modo superficial a experiência real do indivíduo com seus desejos. E o que fica pode se classificar como uma visão deformada da realidade, a indústria cultural. No lugar da formação cultural, o que fica é um vazio. Entretanto, os meios de comunicação de massa, aspectos positivos de informação e formação, e aspectos negativos de deformação. Isso a Lilian coloca lá, né, é uma contradição dos meios de comunicação de massa, porque por um lado é graças a esses meios que a gente fica sabendo de coisas muito rápido, ainda mais com a internet, né? Então, sei lá, se antes a gente tinha que esperar até o Jornal Nacional, ainda assim é muito rápido, né? Pensa, 30 anos atrás. Se quisesse saber uma notícia, alguma coisa que aconteceu, tinha que esperar o Jornal Nacional, né? E aí o que vai ser noticiado passa por uma escolha, tal, né? Hoje, a gente sabe muito rápido. Então, o Bolsonaro falou alguma besteira lá, para variar, né? Ele não fala nada, só fala coisa bonita, poesia. Só fala poesia, né? Uma mais linda do que a outra. Aí o Bolsonaro acabou de falar uma besteira terrível que envergonha o país e prejudica a diplomacia, né? Prejudica nossa posição diplomática enquanto nação no mundo. Então ele acabou de falar uma besteira dessa, a gente fica sabendo na hora, porque já vai todo mundo compartilhar, já sai no site de notícia, alguém, enfim, posta, enfim. Então, por esse lado, os meios de comunicação de massa têm esse papel positivo, de informar rapidamente e informar muitas pessoas, né? Também a questão da formação cultural, né? Tem muita produção, eu acabei focando bastante nos aspectos negativos, né, nas produções, mas tem muita produção boa, né, que só são viáveis e são meios, né, que se difundem, né, são meios de difusão, a televisão, por exemplo, ou os streamings, que são os meios que existem hoje para se difundir essa produção cultural boa também, né? Então tem esse aspecto positivo. Mas o aspecto negativo que ela chama de deformação, ou, né,
a visão deformada da realidade, é o quê? Porque a visão que se escolhe transmitir, a visão que esses meios escolhem transmitir, é uma visão. Se é deformada ou não, não sei, né? Eu sou da opinião assim que provavelmente é ideologia, né? Porque a minha base é marxista. Minha base de pensamento, de análise dessas coisas é marxista. Então eu tendo a pensar que provavelmente é bem ideológico, né? Então transmitindo ali a ideologia dominante. Então é essa contradição. Por um lado, transmite ideologia, mas por outro lado, tem a questão da formação e da informação que acontece de uma maneira muito eficiente para muitas pessoas. Complexo, né? Quer dizer, entender isso é simples, mas essa situação é complexa, né? Ou não? O que vocês dizem? Ou não é nada simples, nada, tudo complexo, ou é tudo simples? Nada a declarar? Pode avançar, então? Alô? Alô? Alunos, estão aí? Planeta Terra chamando. Opa, tô aqui. Salvando a sala hoje, Wender? Apresentando, né? Tá representando. Você, Stephanie, porque os outros, nossa, pelo amor de Deus, não sei onde que estão. Não sei em que planeta que foram parar. A Ana interagiu um pouquinho lá no grupo. Também. X, não sei onde foi. Tá bom. E aí conclui com as redes, né? Acrescenta-se aqui no lado negativo o poder da mídia. Isso daqui já foi tudo dito, né, de certa forma. Acrescenta-se aqui no lado negativo o poder da mídia influenciar a sociedade na construção de uma hierarquia de valores com critérios puramente mercadológicos, estabelecendo uma visão única de mercado para valorização de algumas profissões em detrimento de outras. Por exemplo, as profissões em alta. Então, ela coloca, né, por umas 2 páginas, mais ou menos, 1 página ou 2, do livro, vários exemplos disso, né, de como é tratada essa questão das profissões. Então, coloca lá, profissões em alta, profissões do futuro, profissões não sei o quê. Então, assim, é como se aquelas profissões tivessem mais prestígio do que todas as outras. Muito bem. Com o surgimento das novas tecnologias, bom, só aí a leiturinha marxista da história, né, é que são as profissões que o mercado tá querendo, né, tá precisando. Né, tá precisando de pessoas, know-how, né, que tenham aquele conhecimento para poder produzir. Né. Com o surgimento de novas tecnologias, os conceitos, e aí então, né, vão ser mais valorizadas, melhor pagas, etc. Com o surgimento de novas tecnologias, os conceitos de espaço e tempo foram reformulados pelas sociedades em geral. Com os recursos de uma conectividade não só local, mas agora de uma esfera mundial, o nosso olhar para a socialização deve ser reelaborado. Castells já assume uma socialização em redes. Ou seja, o mundo da informática nos permite reestruturar nossas interações sociais com o aparecimento e a polarização do uso da internet. Certo, isso foi em 2002, hein, que o Castells falou isso. Se ele estivesse vivo hoje, nem sei se ele está vivo ou não. Se ele estivesse dizendo algo hoje, o que ele diria, né? Não sei, estamos aprendendo ainda. As contradições, mas enfim, acho que uma coisa que é bem evidente é que realmente
Cadê a parte que estava falando disso? Não estou achando. Então eu vou falar sem grifar. Queria grifar, mas não estou achando. Que realmente as redes vêm para interferir, né, modificar bastante a nossa forma de se comunicar e de interagir. Isso com certeza mudou, né? Mudou. E não sei se tem volta. Acho que só se der um pane global, né, na internet aí do mundo, talvez tenha volta para o que era antes. Mas tem dois modelos aí que o pessoal da tecnologia chama de análogo digital. A gente está no mundo digital. O mundo convive, né, com o mundo digital, mas ele já foi superado. As contradições eminentes do mundo em rede. Dispomos de inúmeros meios para nos ligar e socializar, mas cada vez mais se queixa de solidão. Sim, e a depressão, e etc., e o pânico, e dificuldades de relacionamento, e por aí vai. Sentimentos de vazio crônico. Temos disponível o acervo de inúmeras bibliotecas completas online e vivemos a era das fake news. Isso é uma coisa que eu fico surpreso, gente, porque eu fui uma criança, né? Eu fui a minha geração, não sei se tem alguém da minha idade aqui nessa turma, mas a minha geração foi a geração que viveu essa transição, né, do analógico para o digital. E quando estava no começo da internet, quando tudo era mato, as conexões de escada da vida, né, e por aí vai. Não sei se alguém passou por isso na vida, as conexão de escada. Passou por isso, Wender, ou não? Não, não. Não? Sabe o que é isso ou não? Eu já ouvi falar, mas saber certinho o que é, não. Era conexão que a gente fazia na internet pelo telefone. A gente colocava, tinha um cabinho do computador que a gente ligava na tomada do telefone. Então, enquanto estava usando a internet, eu não tinha telefone. E era chamado você ver. Não era conexão de escada, um negócio assim? É isso, é conexão de tá. escada, é exatamente isso. Entendi. Enfim, nessa época, naquele tempo, eu achava uma coisa muito incrível e tal. E quantidade de informação que, enfim, né, estava à disposição das pessoas e tal. Nascimento da Wikipédia. Ainda hoje a Wikipédia não é uma fonte 100% crível, né? Mas tem muita coisa boa na Wikipédia, né? Mas ainda não é uma fonte 100% crível. Mas só a ideia da Wikipédia, né, de ter uma enciclopédia aberta que todo mundo pode contribuir, nossa, uma coisa, todo mundo pode acessar, todo mundo pode contribuir. Cara, que revolucionário, né? A era do conhecimento. Chegamos em 2010, 2015, 2018, né? Fake news. Ou pós-verdade, né? Como alguns chamam. Mas, numa palavra, é ignorância, né? Então, tipo assim, tem toda a informação do mundo disponível online e as pessoas continuam sendo ignorantes, né? Da forma da pior forma possível. Então, essas são as contradições aí da nossa era digital. E não é por falta de acesso, gente. Não é por falta de acesso. Não vem alguém dizer, mas não é todo mundo que tem acesso. Tá. Não é todo mundo que tem WhatsApp. Me engana que eu gosto. Como que tem WhatsApp? Todo mundo que tem WhatsApp tem acesso à internet. Então, né? Bom. A onipresença das redes modificou, moldou, e outra coisa também, mesmo que não tenha acesso à internet, não, porque os planos do celular, não sei o quê, deixa o WhatsApp gratuito, ok. Mas que lugar desse mundão, vamos pensar estado de São Paulo pelo menos, né? Que lugar que você não vai que não tenha um Wi-Fi aberto, né?
tudo, né? Posto de gasolina, restaurante, clínica de médico. Tem lugar que tem Wi-Fi de graça, porque alguma empresa X lá liberou o Wi-Fi de graça para quem quiser. Então, assim, acesso todo mundo tem. Acho que falta a questão da educação, né, da formação, que o pessoal principalmente da educação, discute é justamente isso, né? Tanta informação, mas falta formação, né? Precisar aprender a acessar, aprender a pensar, né? Não é só disponibilizar o acesso. Muito bem. E a onipresença das redes modificou, moldou e continuará determinando e influenciando as configurações de estrutura e relações de trabalho. Muito bem, esse capítulo era isso. Vamos para o acorda e manda mensagem aí para os colegas para eles acordarem aí, quem está dormindo, por favor. Ou já sai já, gente. Fica aí conectado de mentirinha, de brincadeirinha. Não está contando falta mesmo. Bem, deixa eu parar de gravar.